Num momento de crise, num momento de tragédia, em que o governo deveria estar preocupado em envidar os seus esforços para lidar com a reconstrução do Rio Grande do Sul, em que todos nós estamos prestando atenção e nos esforçando e trabalhando para solucionar, independentemente de quais estados os deputados sejam, estão trabalhando para que o estado do Rio Grande do Sul tenha o máximo de apoio de reconstrução possível. O governo está preocupado com duas coisas. Primeiro, em você taxar as plataformas de streaming, taxar as redes sociais, e segundo, com acabar com a isenção da taxação das compras online, que é um outro ponto que deve ser votado, deve ser pautado amanhã e que vai contar com a nossa completa oposição e obstrução no plenário dessa casa. Mas primeiro, para falar em relação ao projeto da taxação das redes sociais e das plataformas de streaming, a alíquota aqui no Brasil seria a maior do mundo, 6%. Enquanto outros países, como Portugal, a alíquota de 1%, Holanda 2%, Alemanha 2,5%, aqui a alíquota seria de 6%. O que essas empresas pagam hoje de ISS é 2%. Essa é a quantidade de imposto que o governo Lula quer colocar goela abaixo, né, em relação a esse projeto. E não satisfeito em taxar as plataformas de streaming, também quer taxar o YouTube, também quer taxar o TikTok e reverter todo esse recurso. A gente sabe, nós conhecemos os grupos de artistas que sempre têm acesso a financiamento público e são sempre eles que utilizam dinheiro público para produzir, né, filmes e séries que absolutamente ninguém assiste, que só serve para fazer militância político-ideológica, que não melhora a indústria do audiovisual nacional em absolutamente nada e que só serve para você financiar as mesmas produções fracassadas com viés ideológico para propagar e para difundir, né, a ideologia, o lulopetismo, a ideologia de esquerda. E para além disso, né, você ainda tem o benefício para redes de TV como a Globo, que possuem plataformas de streaming que pagariam esse imposto pela metade. Então, contra outras plataformas pagariam 6%, a Rede Globo, com Globoplay, pagaria metade, 3%. E mais do que isso, você ainda estabeleceria uma cota mínima de conteúdo brasileiro baseado na quantidade e não na qualidade. As plataformas seriam obrigadas a financiar séries e filmes não com base na sua qualidade, não com base na crítica, não com base no público, mas sim meramente numa produção mínima, quantitativa. Enquanto países que produziram leis bem-sucedidas de incentivo do audiovisual se preocuparam com a qualidade das produções, aqui a gente estabelece um mínimo de quantidade. Se você produzir esse mínimo quantitativo, a lei está atendida. Então, tudo isso, no final das contas, passa para o consumidor final, passa para o produtor de conteúdo do YouTube, passa para quem hoje assiste vídeos no YouTube, assiste vídeos no TikTok, passa para todos nós que assinamos plataformas de streaming. Todo esse custo passa para o consumidor final. E além disso, reforço o que eu falei já, quando houve a primeira votação, foi colocado em pauta pela primeira vez o Mover, um programa que deveria tratar de indústria automobilística, colocou a revogação da isenção para compras online, que nem existe mais uma isenção, por assim dizer, porque já está pagando ICMS, 17%. Mas o governo ainda quer colocar 60% de imposto de importação, cumulativamente isso dá 92% de imposto, enquanto o IBGE, por exemplo, gasta 6 milhões de reais para comprar camarão e comprar canapé para fazer festas para o IBGE. O IBGE, por alguma razão, precisa fazer festa e utilizar o nosso dinheiro para fazer essas festas.